Olá pessoal, bem-vindos ao canal Esclerose Múltipla e eu sou a doutora Nutrir. Muitos de vocês não me conhecem ainda. Prazer, eu sou Nicole, nutricionista e também diagnosticada com esclerose múltipla. E aqui nesse espaço eu venho exatamente para compartilhar com todos vocês tudo que eu faço comigo que dá muito certo. Lembrando que essas coisas que eu vou mostrar para vocês hoje, que não são poucas coisas, coisas para 3 pessoas, porque aqui em casa existe 3 pessoas e cada uma tem uma alimentação diferente e personalizada, inclusive eu. Então eu vou mostrar para vocês tudo que eu utilizo exatamente para suplementar algumas coisas que eu deveria adquirir muito com alimentação, porém, para eu consumir a quantidade certa, eu deveria comer muito mais. Então, eu não posso comer muito mais. Então, se você ficou bem curioso, eu tenho certeza que sim, continue aqui, continue assistindo, porque o nosso papinho vai ser bem interessante, eu tenho certeza. Bom, pessoal, eu sempre falo para vocês que ao invés da gente suplementar, a gente precisa fazer antes, sim, uma série de exames para ver como de fato está acontecendo com o seu metabolismo em relação aos níveis normais de vitaminas e minerais no seu corpo. Aí sim, a gente faz uma alimentação mais equilibrada, exatamente de uma forma para que você absorva determinado nutriente que seja tão importante para o seu metabolismo. Aí sim, se após essa mudança de hábito alimentar e essa conjugação estratégica de alimentação não fez efeito porque a gente repetiu os exames, e teve sim alterações, ou continuou com alterações, ou a diferença foi muito sutil, aí sim a gente entra com suplementação. Aqui nesse caso, eu suplemento muito menos do que deveria, porém, algumas coisas eu acabo suplementando, principalmente porque eu faço preparações, eu faço receitas que seja muito importante para que todos aqui consumam. Então, por isso que eu tenho uma grande quantidade e eu gostaria muito de apresentá-las para vocês todos. Bom, vamos lá. Vamos começar com uma das coisas que eu já falei para vocês diversas vezes, que é muito interessante você suplementar, principalmente porque não é para você ganhar força muscular, para ficar bombado, e sim para você ter resistência muscular, principalmente porque a partir de uma determinada idade, a partir dos 30 anos de idade, a gente começa a produzir muito menos do que deveria, porque a gente já produz naturalmente, o nosso corpo já produz, porém, com o passar do tempo, ele fica muito mais debilitado e produzindo muito menos. E detalhe, quando a gente tem uma doença autoimune, o nosso corpo dificilmente vai conseguir produzir, porque o nosso corpo vai entender que talvez algumas coisas seja obstáculo. Então ele faz, sabe o quê? Destrói muitas vezes. Mesmo sabendo que aquilo é interessante pra gente, mas ele não sabe, então ele destrói. Pois bem, e o que eu tô falando? Da creatina. A minha creatina é uma creatina monoidratada, que geralmente essa creatina monoidratada são creatinas mais finas de melhor absorção. Ou eu utilizo essa de 30 gramas, ou quando tem uma super promoção, eu aproveito e compro essa de 1 quilo. Tá vendo? Olha a diferença, gente. A diferença é muito grande, né? Mas bem, aqui em casa todos utilizam a creatina.
meu filho, meu marido e eu em alguns momentos estratégicos do nosso treino, da nossa rotina. Então, por exemplo, de manhã, antes do treino, eu sempre tomo uma dose de creatina exatamente para eu ter resistência para me exercitar. E indico para vocês que fazem uma atividade física muito intensa tomar depois também, exatamente porque as fibras musculares estão mais densas, mais abertas, então você acaba absorvendo melhor exatamente para que as suas fibras musculares fiquem mais enrijecidas e você tenha uma maior amplitude muscular. Bom, aqui elas são recomendadas de 3 a 5 miligramas dia, ou dependendo da sua atividade física. Eu tomo de 3 a 5 gramas, depende do dia. Se eu tomo todo dia, que é quase que impossível, porque muitas vezes eu não lembro, então é mais certeza que eu tome um dia sim, um dia não, eu tomo 3 gramas. Eu tomo de manhã, em jejum, eu tomo 3 gramas em 200 ml de água gelada. Eu diluo e tomo imediatamente. É muito importante que você tome imediatamente, independente da marca da creatina, tá? A grande maioria é, primeiro que você precisa ler também o rótulo para ver como que ela tem que ser diluída e a quantidade de gramas. Mas, geralmente, elas devem ser diluídas em 200 ml de água gelada e consumida imediatamente após a diluição. Você não pode diluir e ir tomando durante o seu treino, por exemplo. Você tem que tomar imediatamente. Enfim, deixa eu ver aqui o que é interessante eu compartilhar com vocês. A gente sabe que a gente precisa de uma quantidade a mais de proteína, né? Só que para a gente absorver a quantidade de proteína indicada no dia, a gente precisaria sim ingerir, principalmente quando se faz atividade física, tá? Quando não se faz atividade física, não precisa ter essa grande quantidade de proteína, dependendo do seu ritmo diário. Mas geralmente quem faz atividade física precisa de um aporte maior de proteína. E para que a gente tenha esse aporte maior, a gente consumiria quase 1 quilo, aliás, dependendo da carne, 1 quilo ou um pouco mais de carne por dia. E a gente sabe que carne a gente tem que comer em menor quantidade, exatamente porque ela pode inflamar o nosso corpo. Lembrando que a carne que você deve consumir também são aquelas carnes com menos gordura. Então, para que eu reponha essa quantidade de proteína, eu tomo a minha proteína em pó. Qual que é essa proteína em pó? É um whey protein isolado, exatamente. Por que esse whey protein isolado? Exatamente porque ele é menos calórico e eu não substituo refeição. Eu simplesmente tomo a quantidade e ainda tenho uma alimentação depois que eu consumi ele. Porém, a minha alimentação é uma alimentação mais estratégica, exatamente para que eu possa absorver o melhor nutriente que ele tenha. Geralmente eu tomo uma medida de whey protein e faço uma alimentação muito mais rica em alimentos anti-inflamatórios, exatamente para que eu possa absorver o melhor nutriente que ele tenha. Mas eu não fico só no whey protein isolado, tá? Eu fico, aliás, isolado não, isolado. Eu também tenho um whey protein normal concentrado. Esse whey protein eu utilizo também da mesma forma. Então eu acabo diversificando, exatamente porque eu acabo não enjoando. E a parte legal é que eu uso a grande maioria deles em preparação também.
Um dos wheys que eu comprei, mas de verdade confesso que eu não gostei muito do sabor, porque eu achei um gosto muito adocicado, muito com sabor artificial de adoçante, é esse da Clean Whey. É este aqui. Mas o que eu faço geralmente com ele? Sabor maracujá. Eu faço geralmente sobremesas, porque sai muito mais gostoso, né? Fica muito mais gostoso. E depois eu mostro para vocês algumas sobremesas que é muito interessante você usar. Porque de verdade a gente precisa sim diversificar comendo alimentos estrategicamente melhor para o nosso metabolismo. Então eu coloco sim alguns whey exatamente quando eu faço atividade física, que é todo dia, mas não é todo dia que eu consumo, é dias alternados. Agora, uma coisa que eu comprei, que chegou aqui e eu já fiz, eu já coloquei um videozinho, um Reels, se eu não me engano, lá no Instagram, com o meu presentinho chegando, essa caixinha maravilhosa, com algumas coisinhas aqui. Eu vou mostrar para vocês quais são essas coisinhas. Primeiro, uma das coisas que é muito legal a gente ter, principalmente, eu comprei para mim e para o meu filho, principalmente para que ele leve de lanche pós-treino de futebol. Isso daqui é bem interessante ele consumir porque é prático e é fácil. E eu consumo também de lanche da tarde, geralmente pós-treino, quando eu faço uma atividade física mais intensa, não aqui quando eu faço atividade física com vocês, quando eu faço atividade física na academia ou na piscina. É a barrinha de cereal, porque também mata a vontade de comer doce. Essa daqui em especial, o sabor é churros. E ela é maravilhosa, ela é assim, ó. Ela é bem gostosa mesmo. Ela parece, na verdade, um torrone. Não sei se você já comeu ou se você gosta. Ela é dessa forma. Ela é bem boa mesmo. E ela tem 30 gramas. Ela serve também como um lanchinho da tarde. Lógico, existem vários sabores, tá? Eu compro de vários, mas esse especial eu comprei dessa vez. E essa caixinha para 3 pessoas dura um mês, tá? Porque não é todo dia que a gente consome. A gente faz sim preparações estratégicas exatamente para que a gente não fique sobrecarregado somente desses alimentos, né? A gente consome muito alimentos naturais, exatamente esse é um complemento. É muito importante que você entenda que esses alimentos sozinhos, eles não vão trazer qualidade de vida. Você precisa sim conjugar com atividade física e uma alimentação mais equilibrada, exatamente para que tudo faça efeito no seu corpo. Uma outra coisa que eu comprei é exatamente porque eu quero experimentar, porque é a primeira vez que eu compro esse daqui em especial, porque eu quero fazer receitinhas, que é esse whey sabor natural. Porque o que acontece? A gente não consome geralmente um whey com sabor de chocolate, maracujá e qualquer outro sabor, por exemplo, morango, cookie, assim. Só que quando a gente vai fazer uma preparação, por exemplo, batendo com uma fruta, geralmente fica aquele sabor, né? E geralmente não fica tão atrativo e combinando. Então esse daqui é exatamente para que eu possa fazer bolos, cookies e principalmente aquele meu smoothie de banana que eu já mostrei aqui para vocês, que fica de verdade maravilhoso. Então esse daqui, whey natural, ele combina muito para essa finalidade. Agora, um outro whey que eu acho fantástico, maravilhoso, ele já tá até aberto, é esse whey de cookie. Ele também é maravilhoso e de verdade ele tem uns pedacinhos de chocolate que dá a sensação também que você tá comendo um cookie triturado aqui. Ele é gostoso não só para comer como shake, mas ele é gostoso também para que a gente possa fazer preparações, porque fica extremamente
maravilhoso. E o que eu coloco aqui? Geralmente eu acrescento cacau, porque fica bem gostoso e fica com sabor muito acentuado de chocolate. E quando você mistura com o cacau e essa preparação, ele fica menos doce também, porque o whey, ele já é doce, mas quando você faz essas misturinhas, ele fica menos doce. Que eu também mostro para vocês depois como que eu faço, mas de verdade fica maravilhoso. Você pode também acrescentar ou não o ovo. Geralmente nessas preparações eu acrescento aveia e fica delicioso. Um outro whey que eu comprei para o meu filho em especial, é só ele que consome, é esse whey hipocalórico. Ele é um whey bem gostoso, porém, quando a gente faz a diluição dele, ele é de chocolate, ele só tem essa opção. Ele fica com aquele sabor de massa crua de bolo de chocolate. Exatamente. Para quem gosta, é excelente. Porém, ele fica mais enjoativo. Então, eu utilizo ele para fazer outros tipos de preparações. Geralmente, cookie ou bolo. Agora, uma outra coisa que eu comprei, que eu tava morrendo de vontade de comprar, porque eu ouvi falar muito bem, eu nunca experimentei. Essa é minha primeira compra. É desse creme de avelã que parece ser maravilhoso. Porém, ele é muito mais molinho. Então, a minha ideia é tentar deixar ele na geladeira, se puder, né? Eu vou dar uma olhada no rótulo para ver se pode conservar na geladeira, exatamente para que ele fique mais firme, mais durinho. Então, eu tenho certeza que vai ficar bem gostoso. Então, foi isso, minha gente. Essa foi a minha caixa. Ah, e isso daqui eu comprei para o meu marido, esse suplemento vitamínico de mineral em cápsula, porque existem várias cápsulas aqui, vários minerais, vários suplementos. Por exemplo, cromo, ferro, magnésio, zinco, iodo, cobre, selênio, manganês, vitamina A, D, C, E, B1, B2, niacina, ácido pantotênico, vitamina B6, B12, biotina, vitamina K e ácido fólico. Quanta coisa aqui! Pois bem, e aqui tem exatamente 84 gramas e 120 cápsulas, tá fechadinho ainda, então ele vai utilizar e vamos ver como que vai se comportar no metabolismo dele. Gente, essas coisas que eu comprei são coisas para que a gente possa consumir estrategicamente, não assim consumir por consumir. Não, não é assim que funciona. A gente tem que consumir com sabedoria, até mesmo porque são alimentos industrializados, né? Por mais que falam que são naturais, eles são industrializados. A partir do momento que a gente coloca dentro de uma caixa, de uma embalagem, a gente tem alimentos ali, sim, industrializados, porque a gente precisa, sim, de conservantes. Eu faço alimentação mais natural, sim, porém, para algumas coisas eu preciso, sim, de reposições estratégicas para determinados nutrientes serem metabolizados e absorvidos de uma forma diferente. Então, eu faço sim combinações estratégicas com preparações exatamente para que eu tenha uma opção diferente de consumo. Obviamente que eu não consumo todos os dias. Poderia, mas eu não consumo todos os dias exatamente para que eu prepare o meu corpo para uma coisa um pouco mais natural e ter sim certas coisas que dificilmente a gente consegue absorver com a alimentação. Mas, detalhe, você só pode utilizar tudo isso que eu mostrei para vocês se você não tiver nenhum tipo de problema renal, nenhum tipo de outras deficiências no seu corpo. Lembrando que muitos desses suplementos, eles são sim metabolizados de uma forma diferente no seu corpo. Então você precisa sim saber se você pode consumir. E detalhe, você só pode consumir se você fizer sim um gasto energético. Já falei para vocês, fazendo atividade física
Um dia sim, um dia não, ou todos os dias, de média a alta intensidade. Então, se você fizer, você pode consumir qualquer coisa. Agora, se você não faz atividade física, infelizmente, você não pode suplementar, porque você não está adaptado a isso, tá bom? Você precisa adaptar o seu corpo primeiro com nutrientes específicos para que ele possa metabolizar, para que depois você possa ingerir. Então é isso, eu vim mostrar para vocês rapidinho o kit de suplementação que eu tenho, exatamente para uma família com 3 pessoas, não é só para meu consumo. Detalhe que eu utilizo este tipo de suplemento exatamente para bolo, para smoothie, para sorvete, para doce, exatamente porque a gente precisa sim conjugar com a alimentação, mas a suplementação, mas ela deve ser estratégica para combinar com o seu ritmo e a sua necessidade. Então, um beijo para você, eu espero que você tenha gostado do vídeo, eu espero que você já deixe o seu like e compartilhe também para que outras pessoas possam saber dessas dicas também. Só faça a suplementação se o seu corpo permitir, tá bom? Então, um forte abraço para você, fica com Deus. Tchau!